Bom, esse não é o título da minha tese, eu coloquei esse título como apresentação agora, para a segunda jornada, e aí puxei um pouco sobre gênero e violência, os discursos dos jornais impressos brasileiros em uma nova era, trazendo um pouco sobre os momentos políticos que estamos passando no país, apesar de que na minha tese eu não vou entrar, não chego a 2019, né? A minha tese, eu vou fazer o levantamento de 2013 a 2017. Então, esse levantamento quantitativo feito nos jornais Folha de São Paulo e Jornal Liberal, que é do estado do Pará, tá? No período de 2013 a 2017, sobre o estupro de mulheres. Então, o meu recorte vai ser feito em cima desses dois jornais, um nacional e um mais a nível local, a nível estadual. Nesse levantamento, eu encontrei na Folha de São Paulo, no caderno cotidiano, em 2013, 38 reportagens, 2014, 31, 2015, 18, 2016, 27 e 2017, 11. No Jornal Liberal, no caderno Polícia, 2013, 100, 2014, 51, 2015, 40, 2016, 41, 2017, 37. No jornal Folha de São Paulo, essa pesquisa foi feita de forma online, já no jornal Liberal não tem essa plataforma, foi feito mesmo na Biblioteca Pública do Estado, ok? Manualmente. E aqui eu fiz um gráfico só para a gente ver essa forma decrescente, né, da apresentação desse discurso nos jornais impressos. E aí aqui, apesar de não entrar na minha tese, mas me chamou muito a atenção esse declínio, porque o declínio apenas nos jornais impressos, já que a gente tem um outro olhar, que aí já é uma outra pesquisa, para fazer sobre o esvaziamento das redações, né? Porque hoje caminha-se diretamente mais para as plataformas digitais. E aqui, vamos dizer assim, não é a realidade, mas são dados oficiais, a fonte é o Sistema Nacional de Estatística de Segurança Pública e Justiça Criminal, Secretaria Nacional de Segurança Pública, Ministério da Justiça e o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, onde nós temos computados oficialmente em 2013 50.320 estupros, 2014 50.438 estupros, 2015 45.460, 2016 49.497 e 2017 60.018. Apenas agora, no primeiros 5 meses de 2019, somente no estado de São Paulo, nós tivemos um aumento de mais de 4% em estupro. E os números de violência contra a mulher devem ser ainda muito maiores, né? Já que aqui nesses dados, o Distrito Federal, Espírito Santo, Tocantins, Mato Grosso e Roraima não informaram seus dados. As piores taxas estão em Santa Catarina, com 225,9 casos para cada 100 mil habitantes, seguida por Mato Grosso do Sul, 207,6 e Rondônia, 204,9. E aí um outro dado que não trouxe aqui, mas as minhas pesquisas, que Santa Catarina, ela tem um dos maiores índices IDH do nosso país, né? Então, a gente desatrela um pouco esse olhar de que a violência contra a mulher, o estupro, está ligado a classes sociais também. Então, na nota técnica que o IPEA fez de 2014, sugere que apenas 10% dos crimes de estupro sejam efetivamente notificados. Então, se a gente for levar isso em consideração, esses dados que eu apresentei há pouco representam apenas 10% dos casos de estupro no Brasil. Então, no Brasil, uma mulher é vítima de estupro a cada 11 minutos, segundo dados disponibilizados pelo Anuário Brasileiro de Segurança Pública, que faz um levantamento periódico sobre as notificações, né, tanto na rede de saúde quanto na justiça. E aí o Brasil pode ter assustadoramente a taxa de quase 500 mil de estupros por ano.
Então, no Manual do Jornalismo, né, da Folha de São Paulo, eu trouxe aqui na página 21, que ele fala: selecionar significa também priorizar assuntos, mesmo em detrimento de outros, de modo a concentrar o trabalho principal da equipe naquilo que a edição julgar mais relevante. Então, aí a gente tira que o estupro, a violência contra a mulher não é relevante nas páginas da Folha de São Paulo e do Liberal. Se eu fosse trazer dados das plataformas digitais, aí a gente ia caminhar para 200 notificações nas plataformas. Não, isso não é o objeto da minha pesquisa, e sim apenas os jornais impressos, mas eu trago aqui como uma forma de trazer a informação. Então, portanto, a reprodução das notícias de violência contra a mulher serão pautadas de acordo com o interesse do veículo ou repercussão dos casos na sociedade ou a partir da mobilização social. E aí a gente teve outros fatos, né, que foi notícia não só em outros jornais impressos brasileiros, mas também na imprensa internacional, com estupros coletivos, que ocorreram no Rio de Janeiro, em São Paulo, e no Piauí. Também tiveram uma grande repercussão a nível internacional. Então, a mídia produz efeitos no cotidiano das pessoas, influenciando sua atuação e postura política, gerando impactos de uma maneira como agem, sentem, desejam e lembrem, convivem e resistem. Então, assim, eu não sou jornalista, eu sou psicóloga de formação. O meu objetivo na análise é justamente uma hipótese que eu trago, é se a imprensa escrita ela influencia ou não na cultura do estupro no nosso país. Então, do foco central, principal da minha pesquisa, justamente vai ser essa. Qual é o impacto que a imprensa brasileira no jornal de nível nacional ou no jornal de nível local influencia ou não a cultura de estupro no nosso país? Se essa hipótese ela vai ser refutada ou vai ser confirmada. Então, é esse o meu objetivo que eu trago na tese e nos estudos. E, para isso, vou caminhar fazendo no primeiro capítulo, um capítulo mais denso, mais teórico, falando um pouco sobre a construção analítica do termo gênero, né? Através da Judith Butler. E depois caminho pela construção do corpo na história, sobre a sexualidade, e finalizo esse capítulo com a violência, no caso o recorte estupro, e as leis brasileiras, como a Lei Maria da Penha, e como o discurso acadêmico influencia realmente na prática, né? Ou se tem alguma relevância nesse discurso no decorrer desses 5 anos, ou realmente o discurso que caminha na academia não tem nada a ver, não faz nenhuma relevância, nenhum direcionamento ou mudança de comportamento da sociedade brasileira. Essas são as referências que eu usei. Obrigada. Muito obrigada por ter conseguido manter criteriosamente o tempo e ter apresentado a sua pesquisa. Temos, se calhar, alguns minutos para quem prefere que seja no fim. Pronto, ok. Vamos então passar para o final. Vamos passar então agora à apresentação da Gabriela Sousa Lima. Está bem? Pode chegar-se ali à da apresentação, que vai falar então sobre o papel dos meios de comunicação na divulgação e consciencialização relativamente à prevenção da alienação parental. Bem, primeiramente, eu quero agradecer a oportunidade de estar abordando um tema de extrema relevância mundial que está dentro da área do direito e da psicologia, no seminário de jornalismo e estudos mediáticos. É uma área, assim, um estudo que está sendo realizado dentro da área, que é novo. Então, assim, estou tendo que abranger muita coisa, mas eu vou abordar exatamente do que se trata a minha pesquisa. Eu estou aqui como forma de estar representando não a Gabriela, mas sim as crianças e os adolescentes que são o futuro da humanidade, né?
que eu vou abordar aqui. O que seria alienação parental? Ele é um fenômeno social que gera consequências muito danosas para os envolvidos, que é principalmente na formação psicológica da criança e do adolescente, que justifica a importância na divulgação e consciencialização da sociedade a respeito dessa problemática. Esse estudo ele é a partir dos resultados que eu fiz no mestrado em criminologia, que aponta a não a viabilidade da criminalização, mas sim a consciencialização e educação da sociedade, através de divulgação nas escolas e mídias. Os meios de comunicação eles são os principais responsáveis na forma do homem enxergar a realidade. É cada vez maior o uso dos meios de comunicação com objetivos educacionais e de integração do cidadão à sociedade. Então, uma sociedade mais consciente do que se trata a alienação parental, consequentemente, vai gerar uma mudança social. As pessoas vão ter mais consciência do que se trata a alienação parental e os danos envolvidos, né, que as crianças sofrem. Eu vou fazer um breve direito comparado sobre como que vem a legislação no Brasil e em Portugal. O conceito está na Lei 12.318, que aborda exatamente do que se trata a alienação parental, que ele aborda exatamente que no caso aqui, ele viola, ele tem interferência, alienação parental, na formação psicológica da criança. E eles não são só pelos genitores, são os pais, são os avós que praticam o ato de alienação parental como forma de usar a criança ali para poder, ou adolescente, uma forma de denegrir a imagem do outro genitor. Geralmente é o detentor da guarda que utiliza a criança como joguete na relação, e geralmente em alguns casos tem a ruptura total do vínculo familiar e a criança passa a ter pavor do pai, não quer ver o pai ou a mãe, em virtude dessa manipulação do genitor, no caso, uma manipulação cerebral, né, psicológica. Então, isso gera vários danos, tanto depressão, crise de pânico, futuramente, vários problemas que causam na formação psicológica da criança e que a sociedade, a população em geral, não tem consciência disso. Em Portugal, não existe uma lei específica. No Brasil, foi a primeira lei que foi o primeiro país que tem uma legislação que fala sobre isso, mas as decisões eles são realizadas pelos tribunais portugueses, que promovem as decisões através das jurisprudências. O problema central aqui da minha pesquisa é a falta de consciência da população em geral acerca da alienação parental. E qual seria a solução desse problema? É a contribuição dos meios da comunicação na divulgação, potencial impacto dos média na divulgação e sensibilização da comunidade, elaboração de um programa próprio de consciencialização. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma análise de como que as notícias estão chegando, né, na população através dos jornais online, e numa segunda fase eu vou estar analisando nas escolas como que os pais e os professores têm consciência disso através de aplicação de inquéritos, para eles responderem inquéritos online e físicos também, e para futuramente elaborar um programa próprio de consciencialização para ser implantado nas escolas, como forma de prevenção da alienação parental. Então, a minha pesquisa ela tem 3 fases, que é a primeira análise das notícias, depois a aplicação de inquéritos nas escolas e, futuramente, implantação de um programa preventivo para consciencializar a população em geral. Então, aqui eu já falei como que vai ser o objetivo, né, que é verificar o impacto da importância dos meios de comunicação na tomada de consciência e informação relativamente ao problema da alienação parental, no sentido de desenvolver os melhores mecanismos da divulgação deste mesmo problema por uma forma de obter resultados mais eficazes. E, diante dessa proposta, qual que é o objetivo principal? É utilizar os meios de comunicação, reflexão e conscientização das famílias e profissionais, porque é onde que eles têm consciência, onde que ocorre a alienação parental, são nas famílias.
E cada vez mais o número de divórcio, o número de conflitos conjugais, eles estão cada vez maiores. Então, quem sofre nessa relação maior são as crianças e os adolescentes. Então, por isso que é importante. Tem muita gente do próprio direito que não sabe o que é uma alienação parental. E é um tema do direito, da psicologia e do direito. Então, assim, por que é importante a ciência da informação? Exatamente isso, informar, comunicar, conscientizar, educar. Então, porque é através disso que nós vamos gerar a consciência, né, das pessoas, através dos danos que causa na criança e na família em si. Né? Porque quando ocorre o rompimento conjugal, eu acho que nas famílias que têm crianças, filhos, eu acho que a preocupação maior dos pais seriam essa. E não utilizar a criança como forma de vingança, que é o que acontece. Né? Então, a metodologia da pesquisa na primeira fase procedeu-se à recolha de um conjunto de dados de notícias dos principais jornais online de Portugal e do Brasil, durante o período de 2010 a 2019, selecionados de acordo com maior circulação e regiões demográficas. A partir daí, procedeu-se uma análise quantitativa. E a apresentação de gráficos comparativos entre esses países, que antecedem uma análise quantitativa das notícias que será realizada na conclusão final da pesquisa. Então, aqui eu vou apresentar exatamente o número de notícias que aparecem sobre alienação parental. Às vezes, ela não aparece na lead, sim, ela aparece no corpo da notícia. Então, se eu jogo, às vezes, alienação parental, ela não vai aparecer na lead, sim, mas sim no corpo da notícia. Como eu disse, essa fase ela é preliminar, ela antecipa e prepara um estudo, né, que vai ser realizado nas escolas de Contagem, que é a região que eu moro no Brasil, que é em Minas Gerais, e aqui no Porto, né, que é aqui em Portugal, por meio de questionários e entrevistas a pais e profissionais dessas instituições. A minha amostra, como disse, são os principais jornais online, né, aqui de Portugal e do Brasil, sobre a temática, buscando a temática da alienação parental. Essa busca ela foi a partir da vigência da lei brasileira, que foi o primeiro país que teve uma legislação específica sobre o tema de alienação parental. Então, foi a partir da vigência desta lei, que foi em 2010, que eu fiz a coleta das notícias, então, de 2010 até 2019. Por isso que eu escolhi a partir de 2010. Foi quando o tema começou a ser conhecido. Em Portugal, foram selecionados 4 jornais de grande circulação, quais sejam o Jornal Público, o Jornal de Notícias, o Diário de Notícias e o Correio da Manhã. No Brasil, considerando que é um país muito extenso, de regiões questões de regiões e habitantes, foram selecionados 3 jornais de grande circulação da região sudeste do país, que é a região de Contagem, onde eu vou realizar o Estado de Minas Gerais, que é o Estado de Minas Gerais, Hoje em Dia e o Tempo. E o de maior circulação nacional, que é o Globo.com. Aqui estão os sites onde foi feita a pesquisa. E a pesquisa ela teve 2 períodos, que foi de 2010 a 2014, que foi realizada até 3 de abril de 2019, e de 2015 a 2019, onde a pesquisa foi realizada até dia 17 de julho de 2019. Aqui tem o gráfico comparativo, que é o número de notícias e os tipos de notícias que foram separados no primeiro período de 2010 a 2014, entre os casos noticiosos, os artigos sobre legislações e a discussão sobre o tema. O dado estatístico vai ser apresentado no final, então eu vou falar aqui exatamente como que foi o maior número de circulação nos jornais, e não exatamente estatisticamente, isso vai ser apresentado no final da conclusão. Então, o que eu posso dizer que os números de notícias no período de 2010 a 2014, o ano correu o maior número de publicação foi em 2013 e o menor número em 2014. Os tipos de notícias em Portugal foram os casos noticiosos mais dramáticos, que são de maior publicação, tipo, às vezes a pessoa perde a guarda e isso é noticiado, né? O pai perde a guarda em virtude de uma decisão judicial. Geralmente, os casos são assim, aqui em Portugal, que são casos noticiosos. E que teve um número maior de circulação foi o Jornal Público e o Jornal de Notícias, no ano de 2011 e 2012. O menor foi o Correio da Manhã.
Os resultados tiveram 33 notícias em Portugal, e exatamente falando sobre os casos noticiosos e não a conscientização sobre o tema em específico. Esse aqui em 2015, eu vou correr um pouco porque o tempo já está correndo, mas eu vou concluir. Ao contrário do período de 2010 e 2014, 2015 e 2019, ele teve um avanço na discussão sobre o tema. Então, a maioria da notícia, ela aponta exatamente sobre a consciencialização, ao contrário do primeiro período. O primeiro era os casos noticiosos e agora o segundo momento é sobre a conscientização. Então, já aponta que nos períodos tem diferentes. Aqui são algumas notícias que aparecem do caso noticioso e a discussão sobre o tema, que fala exatamente da legislação, como ela está vindo. E aqui agora são as notícias online dos jornais brasileiros, que é o quê? Tanto no período de 2013, tanto do período de 2010 a 2014 e no período de 2015 a 2018, eles sempre estão conscientizando a população, eles sempre estão falando do que é alienação parental. Portugal começou agora, de 2015 a 2019. Então, o Brasil sempre está conscientizando e educando a população. Portugal, a partir de agora, de 2015 a 2019. Então, isso teve um avanço em Portugal. E o que eu posso dizer aqui é que a gente agora está passando por um novo avanço aqui da pesquisa, que posso concluir, já vou direto na conclusão, aqui, ó, em Portugal, o maior número de publicação foram nos casos noticiosos, né, em 2010 e 2014. No segundo, de 2015 a 2019, foi a discussão sobre o tema. No Brasil, tanto os dois períodos foram exercendo a conscientização, a viabilidade da lei, sempre, desde 2010 a 2019, sempre dizendo e discutindo sobre o tema. Então, o que eu posso concluir é que os meios de comunicação vêm de encontro ao trabalho preventivo da alienação parental, pois uma sociedade mais consciente e conhecedora deste fenômeno exerce melhor a sua cidadania, para além de informar sobre o ordenamento jurídico, coloca em pauta informações estratégicas, tradução dos conceitos, formas e danos da alienação parental. A partir daqui, nós vamos avançar na realização de estudo nas escolas, como eu já comentei, que vai ser tanto em Contagem em Porto, para a gente poder posteriormente saber atuar para prevenir e ajudar a combater este fenômeno. E eu agradeço todos vocês aqui hoje pela oportunidade de estar falando. Espero poder ter passado o tema de uma forma mais aberta. Obrigada, Gabriela. Vamos passar então agora à última comunicação, at last but not the least, está bem? Da Sandra Luz, e que irá falar sobre o debate sobre a redução de maioridade penal e a revisão do ECA no Parlamento Brasileiro, sob a ótica editorial do jornal O Globo. Bem, eu sou também, agradeço ao professor Jorge Pedro de Souza, sou orientanda dele. Iniciei o meu trabalho com o desejo de observar um objeto. Esse objeto seria a violência gerada a partir do tráfico de drogas. E por que esse objeto? Porque eu fui jornalista, mas atuei durante quase 20 anos numa cidade com o nome Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, e essa cidade, até 1800 e alguma coisa, até a Guerra do Paraguai, ainda era Paraguai e sofre muitas influências daquela região. Então, eu escolhi, por conta dessa vivência, haviam várias matérias, era repórter de rua, né, várias matérias muito chocantes de violência extrema, e conversando, então, com o meu orientador, ia estudar esse fenômeno. Em 4 jornais. Por ser fronteira, é o jornal ABC Color, o jornal Correio do Estado, que fica na capital de Campo Grande, o jornal O Globo e o jornal Diário de Notícias em Portugal. Essa é uma das rotas do tráfico de drogas, e isso é explicado na minha tese. Então, eu estudo, faço a análise do discurso
desses quatro jornais. E dentro da análise do discurso aparecem vários cenários desse único fato, que é o tráfico de drogas. O tráfico de drogas ele é um fenômeno transnacional, um mercado ilícito transnacional. Então, ele oferece várias hipóteses de interpretação. Uma dessas hipóteses é a questão dos adolescentes em conflito com a lei, que eu escolhi aqui para falar das páginas do jornal O Globo, porque realmente há muito o que falar sobre esse assunto. Bem, tráfico de drogas e encarceramento. O Brasil hoje tem 600 mil pessoas encarceradas, né? Principalmente são grupos marginalizados. Para vocês terem uma ideia, em 1973 eram 30 mil presos. E por que evoluiu tanto assim? Porque o Brasil é signatário de vários acordos internacionais promovidos pela ONU sobre a gestão, principalmente dos Estados Unidos, para que o crime do tráfico de drogas seja mesmo encarado como crime, né? Inclusive a posse. Né? A comparação com Portugal, ela acontece também por isso. Há 20 anos, o porte para uso próprio de qualquer tipo de entorpecente não é considerado crime em Portugal. Bem, o encarceramento, ele tem uma outra faceta, que é o encarceramento dos adolescentes, que vem já de um legado. Eu coloco aqui, eu tenho uma colega na plateia que usar a palavra encarceramento e adolescentes na mesma frase para ela pode soar gritante. Mas nós temos um legado forte ainda da ditadura militar, e esse legado ele trata há várias pontas ainda que precisam ser tratadas no nosso Código Penal. O nosso Código Penal ele não incrimina adolescente. Nós temos uma lei específica que trata do adolescente, que é o ECA, que a maioria das pessoas aqui conhece, o Estatuto da Criança e do Adolescente, né, que ele trata o adolescente como um infrator, o adolescente em conflito com a lei, ou seja, o adolescente não é encarcerado. E como isso é tratado nos jornais? Desculpa o grito. Bem, para vocês terem uma ideia, o RDD, que é o Regime Disciplinar Diferenciado, né, essa lei 10.792, ela foi uma lei desenhada realmente em resposta aos anseios da população, para um evento que ficou conhecido como o Massacre do Carandiru, que deu origem a uma facção conhecida como PCC. Bem, o adolescente infrator, então, como é no Globo? Eu estudando o retorno, é um assunto que vai e volta na mídia. Geralmente ele volta à tona porque o adolescente ele não pode ser encarcerado, ele é tratado, o menor infrator ele é recolhido, mas o termo não é encarceramento, é medida socioeducativa, né? E há esse questionamento para uma resposta pública, uma resposta do governo, o que fazer com aquela pessoa que ainda não pode ser tratada como criminosa aos olhos da lei, né? Mas que cometeu um crime e um crime grave. E, geralmente, esse assunto ele volta justamente diante de um crime grave, né? Muitos lembram do que aconteceu com o menino João Hélio, o menino João Hélio, um garotinho de 6 anos, que morreu em uma perseguição policial depois da morte de 2 policiais. Até 2015, e foi a penúltima vez que esse assunto voltou à tona, havia mais de 20 propostas no Parlamento, na Câmara Brasileira, de emendas constitucionais para o encarceramento de crianças e adolescentes. Então, eram propostas que iam de 0 a baixar de 18 anos, não importa a idade, a partir de 14 anos, a partir de 12 anos, a partir de 10 anos. Em 2016, em 2015, perdão, houve um evento em que não foi incitado pela violência, mas por uma situação política do Brasil, que foi o comportamento do presidente da Câmara de usar o que ficou conhecido por muitos como pautas bombas, né, para questionar o governo da época, que era o governo do PT, e para retirar, né, por meio de um golpe parlamentar, a presidente Dilma Rousseff.
Essas pautas-bombas, elas foram colocadas de uma forma, houve, inclusive, uma votação em que ela foi colocada 2 vezes, o mesmo projeto foi votado 2 vezes, até que o resultado fosse obtido pelo ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, que está preso por corrupção. Bem, entre as discussões colocadas na imprensa, no jornal Globo, era a cláusula pétrea é ou não uma cláusula constitucional. E o adolescente passou a ser tratado como criminoso. Bem, essa situação, ela representou um retrocesso, e um retrocesso de agências que trabalhavam junto a jornalistas para que a visão em relação ao adolescente infrator fosse mudada, para que ele não fosse visto com adjetivos como delinquente, marginal, de menor. Tudo esse retrocesso ele foi muito grande. E uma dessas agências que trabalhou isso junto aos jornalistas foi a agência ANDI, né? Em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, havia uma subsidiária da agência ANDI chamada Gira Solidário. Promovia cursos, oferecia pautas para que o tratamento, e aí justamente falando, as minhas colegas falaram da questão da educação, para que a população começasse a ver o adolescente como que realmente ele era, né? Bem, o jornal Globo, então, começou a usar, colocou várias matérias, e o jornal Globo, vocês sabem que ele é um jornal carioca, ele é feito para a sociedade carioca, mas, principalmente, ele é direcionado à Zona Sul carioca, né? Classes A e classe B. Então, ele diz o que ele diz para o público que quer ouvir o que ele tem a dizer. Né? Então, o discurso do jornal o Globo ele era excludente, o que levou muitas dessas agências, eu cito 2 especificamente, a ANDI e Iguapé, que mesmo jornalistas que lutaram contra a ditadura, que se posicionaram contra a ditadura militar, usavam todos esses termos para incriminar o adolescente. Bem, eu usei para fazer toda essa observação, o interacionismo simbólico, sob a orientação do meu orientador, que os indivíduos eles interpretam suas experiências de acordo com o mundo ao redor. Então, a forma como que é o Goffman, que a maioria aqui conhece também. Então, como que eu vou interpretar aquilo que está ao meu redor? No caso do Globo, né, eles colocam o editorial do Globo, as matérias do Globo, a opinião do Globo, é toda voltada para aquela população específica, a Zona Sul do Rio de Janeiro. Bem, o corpus da minha tese tem quase 400 matérias. Em 2015, especificamente, houve... desculpa, eu não falei. A pauta bomba, ela acabou não sendo votada. Tá? Houve um retrocesso muito grande em relação ao Estatuto da Criança e do Adolescente, mas ele ainda permanece, porque, afinal de contas, era uma discussão política e não era uma discussão excessivamente criminal. O Globo versus os adolescentes. O Globo publicou, em 2015, 22 matérias na editoria País. A editoria País é onde justamente saem as matérias sobre política. As matérias de cotidiano saem na editoria Rio. E as matérias sobre cotidiano do restante do país saem na editoria Brasil. Então, isso mostra a indução. 2 editoriais específicos tratavam da criminalização do adolescente. O Globo se posicionou em favor da criminalização do adolescente. 3 artigos de opinião da Casa colocam também que o adolescente deve ser criminalizado. E 10 convidados. Desses 10 convidados, 4 a favor e 6 contra a criminalização do adolescente. As fontes consultadas. Aqui eu esqueci de falar uma coisa, porque eu perdi minha cola. O Globo, ele colocou também, ele fez, eu lembro exatamente, 35 cartas do leitor tratavam especificamente da questão da criança e do adolescente. E a carta do leitor pelo Globo, ela foi direcionada para que a opinião fosse realmente como se o leitor ele quisesse aquilo. Mas, para quem já trabalhou em redação, sabe que isso é uma escolha editorial. Quais cartas vão ser publicadas? Então, dessas cartas, apenas 5 se posicionavam contra
a criminalização dos adolescentes da maneira como estava sendo colocado. E o Globo, ele tem uma página uma página nos editoriais em que ele chama uma pessoa para contrapor a opinião dele. Então, ele fez isso uma vez também com esse tema da criança e do adolescente. Por que é importante? Porque eu considerei importante ver isso no âmbito do tráfico de drogas. Hoje, 70% dos adolescentes que estão privados de liberdade, que cumprem medidas socioeducativas, no Brasil, cumprem medidas por envolvimento no tráfico de drogas. 2% cometeram algum tipo de crime realmente violento, vou usar aqui um adjetivo considerado bárbaro pelo público. Mas isso não foi levado nas matérias em que eu selecionei, que eu consegui selecionar, isso não chegou ao público. Nós tivemos a colega falando em nome do Marco Gellen aqui sobre o jornalismo de dados. Isso não é buscar. E os dados, eles são uma fartura de dados, não só no Brasil, mas também fora do Brasil, porque a preocupação com o encarceramento no nosso país é muito grande. Na comparação não existe comparação com outro país. Esse foi um dos poucos cenários, eu chamo de cenários ainda, mas são enquadramentos, um dos poucos enquadramentos em que eu encontrei na minha tese que aconteceu somente no Brasil. Só no Brasil houve essa discussão, a última foi em 2015, mas, como eu disse, ela volta de tempos em tempos, e aí, num objeto tão extenso que é o tráfico de drogas, eu escolhi esse para falar hoje para vocês. É isso.